E aí, turma de Engenharia Elétrica, segundo período, lá no IFBA, Campus Paulo Afonso, aqui professor Antônio Márcio. Gente, continuando com as resoluções de exercícios sobre base para um espaço vetorial. Lembrando, ok? Nós já respondemos todos estes itens da questão número 5 que você vê em tela. Beleza? Focando na segunda parte do enunciado. Exibir base e dar uma dimensão. Ok? Sempre que tivéssemos aí um espaço vetorial. E aí recordem-se que tanto este item E quanto este item F, vou deixar cá para vocês, não configuraram EV. Beleza? Não configuraram o espaço vetorial. Esses foram os itens que não configuraram. Tranquilo? E aí eu expliquei para vocês, argumentei, dei orientações, ok? Quanto à resolução da primeira parte. Deixa enunciado, mas que o foco aqui seria trabalhar base e dimensão, tá? Do espaço vetorial, uma vez que tivéssemos uma base e, claro, somente base para aquele conjunto que define espaço vetorial ou subespaço vetorial. Beleza? Então, para esta videoaula, eu vou querer continuar resolvendo exercícios com vocês. Vou resolver mais algumas questões, tá? Daquelas que eu passei para vocês treinarem. Espero que já tenham feito todas, ok? E vou também orientar com relação a algumas que vou deixar para vocês. Em seguida, eu vou abrir um ambiente de postagem lá da tarefa no Classroom para vocês mandarem, beleza? E aí, claro, eu vou ver como é que vocês estão saindo. Essa questão 9, pessoal, ela vai ficar para vocês, ok? Essa questão 9 ela é muito tranquila. Inclusive, na última aula ao vivo que tivemos, eu comentei como você poderia trabalhar uma questão desse perfil, tá? Aqui nós estamos no conjunto das matrizes do tipo 2x2, matrizes quadradas, e ele quer que você mostre que esse conjunto aqui, ó, que tem esses 4 vetores matriciais, é um conjunto que é base para o espaço vetorial das matrizes 2x2. Beleza? Se ele quer que você mostre, fique atento, tá? É porque é. Você não vai mostrar o contrário, tá? Você mostra que é assim, é porque já é assim. Ele já disse que é assim para você. Você só vai agora argumentar que realmente é assim, provando, tá bem? Então, vai mostrar que esse conjunto aqui é um conjunto gerador para uma matriz qualquer 2x2. Lembra como é que eu escrevo uma matriz qualquer 2x2? Eu expliquei também já para vocês anteriormente. E depois verificar se esse conjunto é LI. Muito tranquilo aí, tá? Descendo para a questão 10, esta questão 10 é uma que vai para entrega da parte de vocês para mim, beleza? Eu também comentei sobre ela. Lembra que eu estou num conjunto de matrizes de N linhas, N colunas, e ele não especificou que tipo de matriz é essa. Em termos de ser uma matriz escalar, de ser uma matriz diagonal, matriz linha, matriz coluna, não. Ele falou matriz N por N. Então você vai abrir uma matriz N por N. Lembra como é que abre matriz N por N, como nós fizemos na aula anterior ao vivo de resolução de exercícios. Só que cada elemento dessa matriz aqui é um elemento distinto. Não é obrigatório que todos sejam iguais ou que todos sejam distintos, mas vai ter elementos distintos, ok? Então você vai ter o A índice 1, A índice 1,2, A índice 1,3, até o A índice 1N, beleza? Aí vai descendo, A índice 2,1, 2,2, 2,3 até 2N, vai descendo até chegar na linha N, aí o elemento AN1, AN2, AN3, até o ANN, tá? Linha N, coluna N. E aí, para você dizer, veja só, qual a dimensão deste espaço, veja, ele já está dizendo que é um espaço vetorial, então já é. Só que para chegar na dimensão, não se esqueça, você tem que primeiro ter uma base. Tá? Então, desse vetor, lembre, pega um vetor qualquer do conjunto, beleza? Escreve lá com as variáveis, as incógnitas que representam um vetor qualquer, beleza? Sai colocando em evidência para poder achar os vetores numéricos geradores. Achou os geradores, beleza. Verifica se eles são todos LI entre si. Pronto, configurou a base. Configurou a base, aí você parte para a dimensão. Tranquilamente, ok? Lembre, se houver vetores no conjunto que podem ser escritos
como combinação linear de outros, então estes você vai retirando, beleza? Porque eles configuram aí vetores que são LD com outros. Esses vocês vão retirando até chegar no conjunto LI, bem tranquilo. Mas vai ser muito fácil vocês chegarem aqui numa base, seguindo os passos que eu dei, tá? Show de bola! E aí, para este vídeo, eu quero responder a questão número 11. Então, veja, vocês vão ver que eu vou pedir para vocês mandarem para mim a questão 10, tá? A questão 10 será uma que vocês vão ter que mandar para mim, aguardem. E outras duas que eu vou comentar no próximo vídeo, que eu vou gravar daqui a pouco, beleza? A questão 9, façam como treino, já deve ter feito, porque essa é bem tranquila. Não é preciso entregar. E quando eu for pedir para entregar, eu vou colocar lá no comentário. As questões a serem entregues são as de número tal, tal e tal. Beleza? Show de bola. Então fiz aqui alguns comentários com vocês, relembrando de onde paramos. Orientei sobre a questão 10, ok? Ela é muito similar àqueles itens A e B que resolvemos aqui em cima, tá? Na questão 5. Só cuidado, na questão aqui embaixo, a 10, ele não diz que a matriz ela é diagonal, é linha ou é escalar, tá? É uma matriz qualquer, N por N. Vou até relembrar aqui vocês ó, o que eu falei escrevendo. Como é que é uma matriz N por N qualquer, tá? Elementos quaisquer em cada entrada. Então, A11, A12. Se você não quiser usar com a variação no índice, né, indicando linha 1, coluna 1, linha 1, coluna 2, você pode trocar as letrinhas. Pode ser um A, B, C, D, F, G, até chegar lá, tá? E aqui eu continuo reticências até chegar onde? Na linha 1 que eu estou, coluna N, tá? Embaixo como é que fica? O que eu falei agora escrevendo, porque pode ser que só falando não fique tão claro. Então, falo e escrevo, tá? Para alguns, eu sei que é importante que a gente escreva e fale também, beleza? Então, ó, linha 2, coluna 1, linha 2, coluna 2, reticências, linha 2, coluna N, beleza? Então, você baixa mais um pouquinho aqui, ó, dá uma reticências linda, chegou lá na linha N, veja que são N linhas, N colunas, matriz quadrada, linha N, coluna 1, reticências, linha N, coluna 2, e aqui vem reticências, 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 chegou aonde? Linha N, coluna N. Fechou sua matriz N por N. E vocês claramente, né, viram isso com o nobre Fábio Coelho, tá? Lá na parte de matrizes iniciando a álgebra linear, tá? Então, matriz M aqui, qualquer desse conjunto de matrizes N por N, beleza, tá aqui. Como é que eu acho um conjunto gerador, primeiramente, para poder chegar na base? Ele já falou que é para você escrever uma base, então vai existir. Tá? Ele não perguntou se é base ou não, fica ligado nisso. Se ele já afirmar, é para você demonstrar. Então, sai colocando em evidência cada carinha desse. Quando você colocar, por exemplo, o A11 em evidência, ó, que matriz eu teria aqui numérica, portanto, um vetor matricial, multiplicando um termo genérico em valor real qualquer, A índice 1. Eu vou ter 1 multiplicado por ele, que dá ele mesmo, na posição linha 1, coluna 1, e 0 em todas as outras posições. Muito show de bola. Ok? Tô colocando aqui reticências para vocês. Ó. Acompanha aí. Tem esse cuidado com as reticências, tá? De fato, as reticências e colocando os demais valores vai indicar para vocês uma continuidade da escrita e o fechamento da matriz ao final. Tá? Aí quando você vier aqui para o lado, ó, mais a índice 1, 2, abriu matriz. Onde é que está o elemento A? Primeira linha, segunda coluna. Pronto, lá vai ter 1 para receber multiplicação por ele e dar o próprio. Veja que de modo que se eu multiplico A índice 1 por essa matriz que está aqui escrita numérica, e depois somar com a seguinte, eu já vou ter o A índice 1 aparecendo o A índice 1, 2. Beleza? Reticências, coisa linda, ó. Chegou lá em 0, aqui 0, 0, reticências, zerou, opa, mais reticências, zerou, reticências. Maravilha. Reticências, reticências, fechou sua matriz. Beleza? E você vai continuar. Veja que aqui vai ficar um caso grandinho, né? Você vai colocar lá a reticência para não ficar repetindo um monte de gente. Aí vai chegar lá no último cara, o A índice NN, multiplicando por uma mais matriz numérica. E você vai ficar ligado que esse 1 vai viajar por cada posição, a cada termo que eu vou colocando em evidência. Eu estou vendo geradores. Isto é, todas as matrizes numéricas, certo? Que multiplicadas por cada entrada genérica qualquer. E após somar tudo, dá um vetor qualquer desse conjunto das matrizes N por N. Tá? Então você vai se perguntar, eu vou ter aqui
quantas matrizes numéricas aparecendo? Eu tive quantos azinhos aparecendo? Olha para sua matriz genérica, é simples. Ó. Veja, para a primeira linha eu tive quantos azinhos aparecendo? O 1 é fixo na parte da linha. Mas, em coluna, eu saí da coluna 1, passei pela coluna 2, até chegar à coluna N. Então, só na primeira linha da matriz genérica, eu tenho N elementos. Ou seja, a cada linha eu tenho N elementos, porque eu estou variando da primeira coluna até a enésima. Ó, primeira coluna, segunda coluna, até a enésima coluna. Então, a cada linha eu tenho N elementos. Só que eu tenho quantas linhas também, ó? Olha na vertical aqui, ó. Olha na vertical. Primeira linha, segunda linha aqui embaixo. Vamos mais para o lado aqui, ó. Segunda linha, até chegar também na enésima linha. Então, a cada linha eu contei N elementos, ok? E ao fundo eu tenho N linhas. Então, eu tenho quantos elementos aqui dentro? Se a cada linha eu tenho N elementos, a cada linha N elementos e N linhas, é só multiplicar, né? Número de valores por coluna pela quantidade de linhas. Então, N vezes N. Você vai ter aqui, nessa expansão, N ao quadrado, vetores que geram o conjunto M, N por N. Olha que lindo. E a gente tem discutido, nós já temos discutido que no caso de uma matriz qualquer, M por N, tá? Eu vou ter M vezes N vetores que vão dar a dimensão daquele espaço vetorial de matrizes M por N. Então, aqui se é N por N, é só multiplicar N vezes N. Eu vou ter N ao quadrado vetores que geram M, N por N, ok? Então, a quantidade de vetores aqui que estão gerando esse conjunto, a quantidade de vetores que estão gerando esse conjunto das matrizes N por N, tá? Matrizes quaisquer quadradas, é um conjunto que tem N ao quadrado elementos. Ok? Então, se, por exemplo, N fosse 2, 2 vezes 2, eu teria 2 ao quadrado, 4. Se N fosse 3, 3 vezes 3, 3 ao quadrado, que é 9. Beleza? Então, bem tranquilamente aqui você vai saber quantos elementos terá no seu conjunto, que é a sua base. É muito fácil verificar que todos os caras aqui, eles serão LI, tá? Aqui, quando chegar no último cara, se eu quiser logo escrever matriz aqui para vocês, ó, praticamente estou respondendo a questão já para vocês, tá? Mas depois vocês vão organizar a escrita, tudo bonitinho, aqui eu estou fazendo um esboço para vocês apenas. Um esboço, tá bem? Essa questão vocês vão entregar depois. Nem se preocupem. Então aqui aí reticências, aqui reticência, 0, reticência, 0, reticências. Fechou sua matriz. É muito fácil verificar que todos esses vetores matriciais eles serão LI. Porque eles têm 0 em todas as entradas. E um variando de uma entrada para outra, de um vetor para outro. Tá? Então, jamais um vai ser combinação linear de outros, tá? Ou um será múltiplo de um outro. Isso não vai acontecer. Então, não vão ser LI, tá? Então, eu vou ter essa minha base com todos esses vetores de ordem N por N, com um variando de um vetor para o outro, trocando a entrada onde esse 1 está aparecendo, tá? Desde a entrada linha 1, coluna 1, até chegar à entrada linha N, coluna N. Beleza? E aí, claro, se você tem N ao quadrado vetores que geram M matrizes, as matrizes N por N, conjunto Mzão, tá? Qual será a dimensão? Se já são LI, estão gerando um vetor qualquer desse conjunto, que já sei que é um espaço vetorial, beleza, tá? Porque ele pediu para gerar uma base, só gero base para espaço vetorial ou seu espaço vetorial. Não há como ter base se não for para um espaço vetorial, bem como para um subespaço vetorial. Delícia! Então, perceba, se eu quiser a dimensão agora, ficou fácil, né? Qual será a dimensão? Se eu tenho N ao quadrado vetores, dimensão N ao quadrado. Acabou, né? Muito bem, então aqui eu fiz um esboço para vocês, tá? Mas vocês vão redigir com calma e me entregar. Essa é uma que vocês vão me entregar. Esta é uma que vocês vão me entregar. Beleza? Bom, então o que eu quero resolver neste vídeo é a questão número 11. Já orientei as demais, né? Então tá bem tranquilo aí. E bora para a questão número 11. Bora lá, questão número 11. Quais são as coordenadas de x? X, considerado aí um ponto, uma tripla ordenada, também pode ser interpretado como um vetor no R3 de coordenadas 1, 0, 0, tá? Ele quer saber quais são as coordenadas desse x, que, claro, aqui pra gente vai pensar como vetor, tá? Lembre que em termos do octante, do plano cartesiano, você sempre pode pensar
num ponto que está situado no octante, no plano cartesiano, como um vetor, tá? Um deslocamento que saiu aí de um ponto, foi até um ponto final, gerou um segmento orientado, vetor. Por exemplo, esse ponto aqui, que ele chamou de x, estaria onde no octante? Ó? Tá lá, meu eixo vertical z, meu x aqui, y aqui e meu z aqui, beleza? Onde está o ponto de coordenadas 1, 0, 0? 1, 0, 0. Se a primeira coordenada representa x, a segunda y e a última z, tá muito fácil, né? Lembre que o ponto que tem as três coordenadas nulas é esse daqui, muito facinho, beleza? E o que vai ter uma unidade em x, zero nas outras, é aquele ponto que estará em cima do eixo x, tá? Então, se eu caminho até chegar em 1, por exemplo, 1 está aqui, ó, então teria um vetor saindo de 0, origem do sistema coordenado, e chegando até esse carinha aqui. E aí esse ponto aqui em cima seria o meu ponto que ele chamou aqui de x. Vou até que o autor não colocou, mas vou até colocar aqui em cima uma setinha, tá? Indicando o vetor. Em muitos casos, muitos livros, o autor ou autores não colocam setinha por já está implícito o fato de que temos um vetor, tá? Estamos em álgebra linear, já agora em base para um espaço vetorial, então para não ficar toda colocando setinha, alguns autores vão omitir a setinha aqui em cima, tá? Estou colocando só para diferenciar do x aqui do eixo. Então, que meu vetor x, setinha, vetor, seria esse de coordenadas 1, 0, 0, no sistema de coordenadas cartesianas, chamado octante. Estamos aqui no espaço, portanto, tá? Eu tenho um plano aqui da base, o plano XY, e uma resposta para valores que interagem aqui no plano, a partir da cota, eixo Z, a profundidade do meu sistema de coordenadas, chamado octante. Beleza? Então aqui um exemplozinho onde estaria esse vetor, tá? Ok? Está em cima do eixo x realmente, pois ele só tem valor aqui em cima do eixo x. Nos demais ele é nulo. Tranquilo? E voltamos para resolver o exercício. Então o que ele pede? Ele quer as coordenadas desse vetor que está em cima do eixo x. Beleza, já mostrei aqui no exemplo para vocês, esboçando o nosso octante, em relação à base beta, que tem os seguintes vetores. Vetor de coordenada 1, 1, 1, menos 1, 1, 0, 1, 0, menos 1. Veja, eu vou colocar esse vetor x, que ele me deu, de coordenadas 1, 0, 0, em relação à base geradora de quem? Do R3. São 3 vetores ali, já é base, beleza. Se eu tenho 3 vetores com 3 coordenadas e é base, esses 3 vetores formam uma base, é base para o R3. Acabou. Lembra que a dimensão do R3 é 3. Já explicamos isso em aula de conteúdo e também em revisão. Muito bem. Então, como é que eu faria para escrever um vetor em função dessa base? Em relação, vamos falar, em relação, em função dessa base. É isso mesmo que está pensando. A base não gera? A base é um conjunto formado por vetores ali e que gera um subespaço vetorial ou mesmo espaço vetorial, dependendo do contexto. Se eu quero escrever esse vetor, é um vetor qualquer do R3. Sim. E especificado ainda mais. Com coordenadas 1, 0, 0. Se eu quero escrever ele em função dessa base, eu posso. Porque se essa base gera todo o R3, então gera qualquer vetor. Então eu posso fazer isso. Tá? Só que aí eu vou fazer isso pensando assim. Como seria esse vetor em função dessa base? Então, não tem que achar aqui coeficientes reais que me garantem uma multiplicação em torno dos vetores daqui da base e que vão me fazer chegar ao vetor de coordenadas 1, 0, 0, que é esse x'. Então, quais são coeficientes reais que eu vou estar multiplicando pelo vetor 1, 1, 1, menos 1, 1, 0, 1, 0, menos 1? De tal maneira que quando eu faço esses 3 vetores da base interagirem por uma soma, por uma subtração, com esses escalares que eu vou descobrir quem são, eu tenho como resposta o vetor x. Tá? Então, é bem a ideia de pegar os vetores da base com coeficientes reais quaisquer, tá? Uma multiplicação por escalar, gerando esse vetor x. Tá? Aí eu descubro quais são esses escalares que, ora, multiplicados respectivamente por os vetores da base e manipulados pela soma, ou por uma subtração, pode acontecer também, eu tenha esse vetor x. Então, o que você faz aqui simplesmente é pegar o seu vetor x, olha que lindo, lembrando que o autor ele não quis colocar a setinha em cima de x, não tem problema, nós sabemos que se trata de um vetor, e mesmo qualquer ponto que você considere no plano cartesiano, ou no octante, no R3, ou outras dimensões, você sempre pode interpretar como um vetor, gente. Tá? É só marcar um ponto inicial, que é nossa origem do sistema de coordenadas, e sair com um segmento de reta até o ponto que é o ponto marcado para este vetor,
como seu ponto aí de finalização, tá? Então, lembra do plano cartesiano, rapidinho. É bom vocês terem isso muito claro em mente, tá? Plano cartesiano, eixo x, eixo y. Pega um ponto aqui, ó, de coordenadas, por exemplo, 3 em x e 2 em y. Nós podemos interpretar esse ponto de coordenadas 3, 2 como um vetor? Sim, é só indicar esse ponto aqui como um ponto final para um vetor que sai da origem do sistema de coordenadas cartesianas e vai até o ponto marcado aí. Tá? Então, chama aqui de um vetor V. Perceba que esse vetor terá coordenadas 3 e 2 se o ponto final aqui, vou chamar de F, tá? As coordenadas do ponto final subtraídas, respectivamente, pelas coordenadas do ponto inicial, que chamei aqui de O, tá? Das coordenadas do vetor. Tá? E o comprimento do vetor, não esqueça, quando você aplica a norma nele. Então, aqui lembrando um pouquinho aí, caso alguém tenha dúvida sobre tal exposição, que vem lá de geometria analítica, tá? E vetores. Muito show! Então, finalizando aqui o exercício, olha que coisa linda. Vou pegar meu vetor x, 1, 0, 0, e irei colocá-lo em função, já que eu quero saber esse vetor em relação à base, vou colocá-lo em função dos vetores da base. Ok? E veja, repito, é uma base aqui para o espaço vetorial do R3. Eu tenho uma tripla ordenada, tá? E se a base tem 3 vetores, é base para o R3, já que eles são LI, por serem base, já está claro aqui que eles são LI, porque já foi dito, já foi declarado que é base. Então eles vão ter que ser LI e vão gerar, sim, o R3. Aí eu vou descobrir quais são agora quem é. Eu vou descobrir quem é alfa 1, que multiplicado pelo primeiro vetor, mais alfa 2, que multiplicado aqui pelo segundo vetor. E vamos um pouco para o lado, ó. Mais alfa 3, que multiplicado ali pelo terceiro vetor, me permitirá obter o vetor x. Lembrando aqui, ó, com alfa 1, alfa 2, alfa 3, escalares. Beleza? Então, constantes quaisquer reais. Não se esquece, escalares. E detalhe, quando você olha isso, achar alfa 1, alfa 2 e alfa 3, nessa hora você estará encontrando as coordenadas do vetor x se colocadas em função dos vetores da base. Sempre é possível fazer isso. Veja o que acabamos de escrever. A gente pegou um vetor, vou trocar aqui a cor. A gente pegou um vetor qualquer do R3. Observe, ok? E a gente está escrevendo esse vetor qualquer, fixado, já numérico do R3, em função de vetores de uma base para o R3. Então, na hora que eu achar alfa 1, alfa 2 e alfa 3, eu vou estar achando como seriam as coordenadas de x, coordenadas equivalentes de x, se x fosse escrito em função dessa base. Acabou. Tá? É como se você estivesse transformando, tá? X aqui é um vetor que está numa certa base, para o R3, que você não sabe. E aí eu estou transformando x que está numa certa base, em função de uma certa base, para estar em função de outra base para o mesmo espaço vetorial. Eu poderia pensar aqui, inclusive, x, eu não sei qual é a base que ele está escrito, mas eu poderia pensar uma base para a qual está escrita. Que base seria essa base canônica? Tá? Nota que x aqui eu poderia escrevê-lo como? Como 1 que multiplica o vetor de coordenadas 1, 0, 0, mais 0 que multiplica o vetor de coordenadas 0, 1, 0, mais 0 que multiplica o vetor de coordenadas 0, 0, 1. Veja que os vetores 1, 0, 0, 0, 1, 0 e 0, 0, 1 formam uma base que é chamada base canônica por R3. É aquele que você fixa 0 em todas as entradas e vai variando 1 entrada por entrada, base canônica. Veja que, realmente, se eu fizer a multiplicação aqui, 1 por esse vetor de coordenadas 1, 0, 0, depois 0 vezes o vetor de coordenadas 0, 1, 0, depois mais 0 vezes o vetor de coordenadas 0, 0, 1, vai dar o próprio vetor x. Então já poderia aqui, se eu quisesse, pensar que x está escrito em função da base canônica para o R3. Numa boa, deliciosamente. Tá? Então, na prática, esse tipo de exercício mostra que você sempre pode pegar um vetor qualquer já escrito num certo espaço vetorial e escrevê-lo agora em uma outra base para esse espaço vetorial. É um tipo de questão que fala sobre algo que a gente chama de troca de base. Tá? De um vetor já estando numa base, escrevê-lo agora em função de uma outra base, o que é possível. Lembre-se
que base gera qualquer vetor para um certo espaço vetorial ou mesmo subespaço vetorial. Então vamos embora aqui tocar os cálculos deliciosamente. Então vamos ficar aqui com o vetor O. O nosso x, 1, 0, 0. Do outro lado, já vou logo multiplicar e somar, tá? Vai ficar na primeira coordenada α1 menos α2 mais α3. Segunda coordenada vai ficar α1 mais α2. E α3 não aparece porque é vezes zero lá. E nossa terceira coordenada, com esses escalares que vão representar aí as coordenadas do vetor x em função da base beta, beleza? Como fica a terceira coordenada? α1 vai, α2 vai zerar, observe, α2 vezes zero vai zerar na terceira coordenada, e α3 vem negativo. Prontíssimo. Aí você tem igualdade entre vetores no R3, vai montar seu sisteminha lindo, igualando coordenada por coordenada, vai ficar com a primeira equação como α1 menos α2 mais α3, tudo isso igual a 1, delícia. Depois, α1, vou colocar na ordem, tá? α1 mais α2, α3 aqui não aparece, e igual a 0. E por fim, α1, quando eu falo vou colocar na ordem, colocar as incógnitas uma embaixo da outra. Essas incógnitas escalares, tá? Pois vamos obtê-las aí. Até que nós as obtenhamos, são incógnitas, é bem verdade. Então, α1 e no finalzinho aqui, ó, menos α3, isso igual a 0. Bom, tá muito fácil aqui trabalhar logo com as últimas equações, né? Tanto a segunda quanto a terceira. Vamos resolver o sisteminha aqui numa boa, tá? Da segunda equação, perceba, tanto da segunda quanto da terceira, eu posso isolar α2 na segunda e α3 na terceira e substituir na primeira. E aí, com isso, já vou conseguir encontrar α1, tá, gente? Veja que esse sistema aqui, ele é um sistema 3x3 que está incompleto em termos de incógnitas na segunda e na terceira equação. E de tal modo que, veja, se eu isolo o α2 na segunda e isolo o α3 na terceira, eu tenho como já mandar as respostas para a primeira equação, em α1, α2, α3, que me gera a primeira equação somente em α1, e eu já encontro α1, tá? Então, iremos resolver aqui esse sistema de equação pelo método da substituição. Bem tranquilo, tá? Então, aqui, da equação do meio, eu sei que α2 é igual a... α2 é igual a menos α1. Delícia! Da terceira equação, nós sabemos que α3 será o próprio α1. Observe aí, tá? E aí, substituindo cada troca de variável dessa na primeira equação, que você não mexeu, tá? Então, isola nas demais, substitui naquela que você não mexeu. Método da substituição. Então, ficaremos com qual resultado? Bom, isso aqui vai implicar para a gente em α1 menos, no lugar do α2, colocou quem é α2, parênteses, para separar o menos que está lá na primeira equação com o menos, que é o menos que será de α2, já que o α2 aqui igual a menos α1. Beleza? E mais α1, substituindo no lugar de α3 da terceira equação, substituindo na primeira. Tudo isso igual a 1. O que implica que nosso α1, olha isso! 3 vezes α1 dá 1. Opa, então já sei que α1, deliciosamente, é 1/3. Olha aí a primeira coordenada do vetor x quando colocado em função dessa base beta. Beleza? E aí, ó, na hora que você voltar para o fato de que α2 é igual a menos α1, α3 é igual a α1, acabou, né? Você acabou de descobrir quem é α2 e quem é α3. Então, ó, vou chamar aqui, vou trocar até a cor para ficar bonito, ó. A marcação em vermelho está aqui, já sabemos quem é α2. Vou marcar aqui também agora em verde, quem a gente já sabia que era α3. Como ambos estão em função de α1, resolvendo o sistema, tá tudo pronto, né? Daqui eu já consigo a implicação de que lá pela marcação em vermelha, nosso balão vermelho aqui, ó, a gente sabe que nosso α2, quem que é? É o menos 1/3. E também sabemos da marcação em verde e nosso α3 delicioso é o próprio α1. Então ele é 1/3. Perceberam aí tudo bonitinho? Ó? Que lindo! Pronto! Então você encontrou aí todas as coordenadas
para o seu vetor x quando colocado em função da base beta. Então, você vem aqui agora para finalizar seu exercício. Vamos aqui para o lado. Ó. Todo esse resultado aqui para a gente implica no, portanto, nosso vetor x. E aí, observa a simbologia. Ó. O vetor x, vou escrever só ele como a letrinha. Eu já sei que ele tem coordenadas 1, 0, 0, que a gente escreveu lá na frente. Ele sendo colocado na base beta, como é que você escreve? Ó? Colchetes. Lembre que você está obtendo x a partir de uma base. Colchetes, da ideia de gerador. Então, esse meu vetor x, quando gerado por uma base beta, olha a simbologia, colchetes, x sendo gerado, índice beta, indicando que ele foi gerado x pela base beta, que estava no enunciado da questão. Como é que fica esse cara lindo? Aí você tem muitas formas de escrever, tá? Como eu estou usando aqui o colchetes, a ideia de gerador, eu vou manter essa escrita. E aí, quando a gente escreve assim, as coordenadas do vetor, você coloca na vertical, tá? Trazendo ele de uma escrita vetorial, de uma tripla na horizontal, para bem a ideia de escrever no formato de matriz, tá? O vetor escrito na forma matricial. No entanto, interprete isso aqui especialmente como x, que foi gerado pela base beta. Beleza? Como ficou então? Primeira coordenada, 1/3, de cima para baixo, primeira coordenada. A segunda no meio, menos 1/3. E a última aqui embaixo, 1/3. É natural e vocês devem escrever dessa forma a simbologia, ok? Pegou um vetor x qualquer, x estava lá, ó, como uma tripla de coordenadas 1, 0, 0, beleza? Escreveu x em função de um conjunto, que é uma base, que gera o R3, escreveu? Beleza? Pronto. A hora de escrever a resposta, portanto, coloca o vetor gerado entre colchetes, lembra o gerador entre colchetes, índice, o conjunto que gerou, e as coordenadas na vertical, da primeira de cima para baixo, e finaliza com o colchetes. Bem a ideia de escrita matricial, tá? Um vetor escrito como uma N-upla, nesse caso uma 3-upla, tá? É o R3, no formato de matriz. Mas lembre, a ideia principal aqui é de gerador. Tranquilo? Tá aí, questãozinha respondida para vocês. Até a próxima!